E aí galera, aqui é o Barba. Hoje eu vou falar um pouco sobre o dia 15 de outubro. Infelizmente eu não estou conseguindo subir dia 15 de outubro, mas mesmo assim eu quero fazer essa singela homenagem aos professores. Bom, eu vou começar contando um pouco da história do dia 15 de outubro. Essa história remonta o Brasil Império. Para contextualizar, eu quero lembrar que a nossa independência é um processo que dura por volta de 1821, quando é registrada a primeira rebelião, até 1825. Em 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I, o imperador, ele baixa um decreto imperial criando o ensino das primeiras letras, o que seria hoje o ensino fundamental. Esse decreto ele também vem com a rúbrica e guarda do Visconde de São Leopoldo. Eu só estou citando ele porque eu pretendo ainda fazer uma série de vídeos sobre brasileiros notáveis, brasileiros importantes. E esse é um cara importante cuja história remonta à criação das duas primeiras faculdades de direito do nosso país. Por isso, além de outras coisas interessantes, nessa época ele era ministro do Império. Por isso que aparece a rúbrica dele. Nesse decreto, Dom Pedro estabelecia algumas coisas que à primeira vista parecem progressistas. Por exemplo, ele estabelecia o mesmo salário para mestras e mestres, ele estabelecia o piso salarial para os dois e também estabelecia que meninos e meninas estudariam na escola. Porém, na hora de fixar quais matérias deveriam ser ensinadas, ele estabelecia que para os meninos seria geometria e para as meninas seria corte e costura, entre alguns outros afazeres de casa. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre machismo, não vou falar sobre isso agora. Mas, um pouco em oposição a essa ideia, eu quero lembrar que o Brasil ele é um Brasil de matriz de cultura, de moral católica. E o Dom Pedro, ele era católico. E esse dia 15 de outubro, ele é também uma homenagem a Santa Teresa d'Ávila, que é também conhecida como a protetora dos professores. Ela morreu no dia 15 de outubro de 1527, se eu não me engano. Não, 1582 para ser mais exato, tá bom? Ela foi uma mulher interessante, eu ainda vou fazer sobre uma série sobre mulheres fortes, mas ela foi a primeira mulher a ganhar o título de doutora da igreja. Esse doutora, ele vinha do latim, que tinha relação com professor e não com médico ou algo do tipo, só para constar. Ela também fundou aí cerca de 30 mosteiros. Ela também participou da reforma das Carmelitas, que num vídeo que eu pretendo fazer sobre Trento eu ainda vou falar um pouco melhor. Ela deixou vários livros escritos importantes, como o Livro da Vida, Castelo Interno, que são livros que influenciaram bastante o pensamento religioso, inclusive de forma ampla, porque são livros que influenciam também o espiritismo, já que ela tratava bastante sobre meditação, entre outras coisas do tipo, para se ligar com Deus. Era uma literatura meio mística que a turma chama. Bom, até aí não havia sido estabelecida a data do dia 15 de outubro como o dia do professor. Portanto, eu vou agora contar para vocês a historinha da primeira celebração que aconteceu. Essa historinha ela vai acontecer 120 anos depois de ter sido baixado o decreto. É no ano de 1947, no Colégio Ginásio Caetano de Campos, conhecido como Caetaninho, localizado no número 1520 da Rua Augusta, ali na Praça Roosevelt. Nesse colégio, e nessa época, o ano letivo era muito pesado. Para vocês terem uma ideia, o segundo semestre ele durou do dia 1º de junho ao dia 15 de dezembro, com apenas 10 dias de férias. Ou seja, estava pesado. Foi aí que um professor chamado Salomão Becker e mais 3 companheiros, que eu não consegui encontrar nada na minha pesquisa sobre eles, encontrei só sobre o professor Salomão Becker, eles decidem fazer uma confraternização para dar uma respirada. Nessa confraternização também refletir sobre a continuidade do ano letivo, se programar e chamar também a participação de alunos e professores. Resumindo, esse evento funcionou muito bem. Segundo as fontes que eu encontrei, houve presença maciça dos alunos e dos professores, e
acabou ficando também muito conhecido pelo discurso que o professor Solomon Becker fez e cunhou uma frase que ele ficou realmente conhecido pela frase, professor é profissão, educador é missão. É uma frase interessante para a gente refletir e é um cara que sempre lutou, pelo que eu encontrei sobre ele, pela educação no nosso país. Por isso que também é um brasileiro interessante da gente conhecer. É um cara que viveu de estudar. Para você ter uma noção, com 60 anos aposentado, ele entrou na faculdade de Direito no Mackenzie e se formou em Direito. Tá certo? Não só entrou, como se formou em Direito. É um cara interessante para a gente conhecer. Mas ainda assim, não havia sido decretado de forma a oficializar a data. Esse evento acabou começando a se espalhar devido ao sucesso por todas as escolas da região aqui de São Paulo e foi espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando. É importante lembrar também que o professor Solomon escolheu justamente o dia 15 de outubro porque em Piracicaba, que é o local onde ele nasceu, a turma tinha o hábito no dia 15 de outubro de levar doces e fazer uma confraternização na escola. Eu não encontrei muita fonte do porquê que isso acontece em Piracicaba, mas eu encontrei que essa é uma das razões de ele ter escolhido essa data em todas as fontes que eu encontrei sobre o tema. Bom, resumindo, ainda não tinha sido decretada e oficializada a data. Só depois, em 1963, o presidente João Goulart, que é outro brasileiro foda, ele decreta e oficializa a data no dia 14 de 10 de 1963, ele oficializa que no dia 15 de 10 será o dia do professor. E eu vou ler um trecho para a gente entender. Diz assim: para comemorar codignamente o dia do professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades em que se enaltece a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias. Eu li esse trecho, que eu acho legal, porque eu quero frisar essa parte do enaltece a função do mestre na sociedade moderna. Por quê? Porque assim, além de ficar estabelecido a data, fica estabelecido que o professor ele é realmente um profissional que precisa ser enaltecido e valorizado dentro da sociedade moderna. Tá certo? Eu entendo que só com a valorização dos professores e investimento em estrutura no ensino brasileiro que a gente vai libertar o nosso país dessas barreiras invisíveis que estão nos prendendo. Porque se a gente estuda um pouco sobre o nosso país, a gente vê que ele tem todas as possibilidades de ser uma civilização exemplo no novo século. Então a gente precisa acordar realmente e lutar por mais investimento em educação. Como diria o mestre Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para que a sua própria produção ou sua construção aconteçam. Ou seja, na sociedade da inovação, na sociedade da tecnologia, o professor é, sem dúvida, o profissional mais importante e decisivo para o desenvolvimento ou para a competitividade de um país nesse mundo muito doido. Tá certo? Se a gente olhar as duas primeiras notas do PISA, que é o exame que avalia a educação no mundo, a gente vai ver que os dois locais valorizam muito o professor. Os dois são Finlândia, que já é há um bom tempo o primeiro colocado, e Singapura, que deu um salto de qualidade. Eu vou deixar linkado o Roda Viva do secretário de Singapura que promoveu as reformas que levou Singapura a esse salto de qualidade, e vocês vão perceber que uma das centralidades do problema que havia lá era a falta de valorização do professor, que é um dos problemas principais aqui no Brasil. E lá a grande rodada foi justamente passar a valorizar muitos professores com eventos, solenidades. Por isso que eu li aquele trecho, porque eles passaram a dar vários benefícios, também avaliando mérito e resultado. Isso também é muito importante. Eu também vou deixar um documentário linkado lá embaixo sobre a educação na Finlândia, que também é um local onde o professor é absurdamente valorizado. É o cara do país. Entende? Então, aqui no Brasil, além de não ser valorizado, o professor ainda tem que aguentar o desrespeito de projetos como escola sem partido. Quer dizer, tem tanto problema, o professor já sofre com a violência, já sofre com tantos problemas, ele ainda tem que ficar preocupado
se agora vai ter um fiscal, um observador, vendo se o que ele está falando é ideológico ou não. Isso ainda vai variar a visão de se é ideológico ou não, se ele está doutrinando ou não, de acordo com cada governo que for eleito. É uma coisa absolutamente bizarra. Eu quero dizer que as pesquisas, as últimas pesquisas para a eleição agora de 2018, elas colocam que a principal preocupação do brasileiro é a segurança pública. Ora, se a principal preocupação do brasileiro é segurança pública, a gente tem que lembrar que Vitor Hugo já dizia: abre uma escola, fecha uma prisão. Tem que investir em educação. Eu sei que rimou, eu sei que é chavão, mas é o único caminho que dá para encontrar para realmente a gente sair da posição que nós estamos. Bom, espero ter ajudado a galera a entender o porquê a educação é tão importante. Para finalizar, eu vou agradecer alguns professores que foram muito importantes na minha vida. Primeiro a professora Lidiane, que eu já citei no vídeo do MAN, que ela realmente influenciou no meu jeito de ver as coisas na escola. O professor Jorge, de História e Filosofia, realmente acompanho o Facebook dele até hoje sem parar. Professora Selma, que dava uma aula de Getúlio Vargas que fazia todo mundo chorar. Professor Credídio, de Física, com quem eu debatia religião. Professora Ana Márcia, de Português, com quem eu debatia quase de tudo. Professora Maria Vitória, de Direito do Trabalho na faculdade, que realmente é impressionante o quanto ela fazia a gente refletir, pensar, e o quanto eu tinha que estudar para conseguir passar na prova dela, e consegui, inacreditavelmente. Professor Furriela, de Direito Internacional, também exige bastante da gente. Professor Emerson Malheiro, que entrava ouvindo Tristânia, rock and roll, muito bom a aula. Tem aí no YouTube quem quiser assistir a aula dele. E para finalizar, eu vou fazer o que eu faço em todos os vídeos, que todo mundo diz que é a melhor parte, que é indicar 2 filmes. Eu podia indicar aí os clássicos sobre professores, como Sociedade dos Poetas Mortos, A Onda, Gênio Indomável, mas não. Eu decidi que eu vou indicar 2 um pouco diferentes. Eu vou indicar Escritores pela Liberdade, que conta a história de uma professora muito foda que luta contra o sistema. E vou também indicar Um Dia para Nascer Feliz. O Dia para Nascer Feliz é um documentário que mapeia a educação do Brasil. É muito louco para você entender a educação brasileira e mais ou menos o panorama. Tá certo? Valeu a atenção mais uma vez e é nóis, galera!